Não vou falar de Aristóteles, nem Sócrates, nem Platão. Vou falar de um filósofo chamado Anaxágoras. E ele formava uma ideia de que o mundo é um complexo de relações. Relações que nós não vemos com os olhos do corpo. As relações não são vistas, elas são só pensadas. Tudo se relaciona com tudo. Tudo está em tudo. É uma relação tão dinâmica, tão integrada, que nós, por um vício de abstração, acabamos separando. Separamos as coisas todas. Vejo as coisas, mas eu não vou lá dentro do próprio mundo. Isto é, eu não transpasso a barreira do sensório. Só dou um pequeno exemplo, simples, bem singelo, em que toda a humanidade ficou envolvida com a ideia de que a Terra era o centro do universo. O homem pensava assim, porque sensorialmente, de forma fenomênica, do fenômeno, a gente vê mesmo o Sol, parece que está girando em torno da Terra, né? Isso é o fenômeno, isso é a aparência. Aí aparece um Copérnico, né? Que mostra que não é bem isso, né? A Terra é que gira em torno do Sol. Vamos ver que as coisas não são bem assim como elas aparecem. A mesma coisa acontece com o Estado. Nós todos temos a aparência do Estado. Em primeiro lugar, que o Estado é uma relação social. É um produto de uma relação social. É preciso entender o que é relação social no caso. Pensamos que o social corresponde exatamente ao fato de que nós cumprimentamos o nosso vizinho, nós temos relações com nossos filhos, os irmãos, os pais, relações de amizade, relações na escola. Imaginamos que essas relações performam a socialidade. Essas relações são sociais, porque são entre os homens, mas não são as relações fundamentais. As relações fundamentais, básicas, ou chamo de estruturais, mas são as relações entre os homens mediadas por coisas. Coisas? Que coisas? Por bens. Por bens. Nós muitas vezes não percebemos isso, porque sensorialmente parece que os bens estão por aí, não é verdade? Esse microfone, essa água, as coisas que nós compramos. Né? Toda vez nós precisamos comprar as coisas, vender as coisas. Mas ainda, apesar de tudo, não são estruturais. O que eu quero dizer é que as relações estruturais são relações entre pessoas através de bens, mas de bens importantíssimos e fundamentais, porque devem ser os bens que fazem bens. Bens que produzem bens. Bens que fazem bens são bem distintos dos bens de consumo. Sem esses bens que fazem bens, nós não teríamos nossas roupas, nosso relógio, os computadores, esse prédio, nada teríamos. Veja que interessante. Esses bens são chamados bens de produção, né? Bens para produzir outros bens. A gente aparece assim, pensa que a gente não depende dos outros, a gente pensa que é uma relativa autonomia. Eu estou aqui, vocês estão aí, cada um de um lado, cada um numa cadeira. E nós não percebemos que nós, por exemplo, nos alimentamos. E esses alimentos de onde vêm? Do céu. Eles vêm do campo. Mas do campo gratuitamente ou do campo quando eles são elaborados, feitos, fabricados e produzidos? Por quem? Pelos bens de produção de um lado e pelas pessoas do outro. Porque os bens de produção não funcionam sozinhos, eles precisam de pessoas, de trabalhadores. E quando eu me alimento, e os senhores também, naquele prato singelo, nós nos alimentamos daquelas coisas todas que foram produzidas por eles. Por essas pessoas que eu nem sequer conheço. Nunca vi na minha vida. E são algumas? Não, são milhares de pessoas envolvidas. O interessante é que quando eu como o arroz, o feijão, de giro no meu corpo, é para justamente obter o quê? As proteínas que decorreram justamente desse esforço imenso de trabalho que ocorreu no campo. Essas proteínas vão para o meu sangue. E meu sangue vai para o quê? Minha mente. Interessante. Estou pensando aqui, vivo, porque meu sangue está circulando em todo o meu corpo, sangue este que vem das proteínas que são produzidas por pessoas. Veja que interessante isso. As pessoas, portanto, são a base fundamental das relações sociais, nesse sentido que eu estou dizendo.
Não é no mero sentido próximo, de falar um com o outro, porque eu cumprimento o vizinho, sou social. Não é por isso. Somos sociais porque estamos profundamente enraizados na relação de esforço e de trabalho de toda a coletividade. Isso que é o social. Portanto, o social está dentro de mim, de vocês, em todos os sentidos concretos, objetivos. Não é simplesmente o sentido espiritual, abstrato. Não, não. É a dimensão concreta pelas quais todos nós aqui dependemos de quê? Milhares, se não milhões de pessoas, se não do planeta inteirinho. Somos o resultado de pouco menos do que o planeta inteiro trabalhando. E quando digo que a estrutura dos bens de produção são fundamentais para que todos nós possamos viver com tranquilidade aqui, podemos saber que mais tarde vamos jantar e amanhã teremos o leite na geladeira. É preciso, então, que todos esses instrumentos que produzem bens estejam em movimento. E esses bens? Esses bens pertencem aos anjos. E esses bens são controlados dentro da sociedade. E eu diria que quem controla esses bens, certamente controla a sociedade. Ou não será isso? Quanto esses bens devem ser produzidos? Quais são esses bens? Para quem se produz esses bens? Como se distribui esses bens? Não é? São essas poucas pessoas que possuem esses bens. Eis porque a nossa sociedade se polariza. Ou alguém tem dúvida a respeito da polarização da sociedade? Grande parte das pessoas que nada possuem, pouca parte que possui tudo, inclusive esses bens de produção sob a forma de capital. Não é assim? Por isso nós chamamos nosso sistema de sistema capitalista. O que é o sistema capitalista? É aquele que tem uma polarização dos bens, em que os bens de consumo pertencem, claro, e tem que ser distribuído a todos, mas os bens de produção, os bens de capital devem ser controlados, caracterizados e assegurados para um grupo determinado de pessoas, que exerce um monopólio desses bens. E eles têm um monopólio financeiro também. O que faz? Eles compram, né, a força de trabalho das pessoas para poder trabalhar para eles. Como é uma grande quantidade de pessoas que não possuem os bens de produção, e uma pequena quantidade possuem os bens e fazem tudo, controlam tudo, inclusive a distribuição desses bens e tudo mais, surge um problema sério. É muito fácil que a grande quantidade de pessoas não concordem com isso. É preciso que se mascare, se oculte essa relação de desigualdade profunda entre as pessoas. E para ocultar, como fazer? Senão através das ideias. As ideias são importantíssimas não só para esclarecer as coisas. As ideias são importantes, inclusive, para ocultar, para mascarar o mundo. Para camuflar as coisas. Grande parte das ideias, dos conceitos, existem exatamente para diluir essa dimensão de diferenças econômicas e fazer com que as coisas não apareçam como são. Olha outra vez, não apareçam exatamente como são. O poder das ideias. Ou chamaria vocês o poder ideológico. O que é o poder ideológico? É a manipulação das ideias. Olha aí. Veja bem, é o monopólio das ideias para impor à grande coletividade a aparência de que não existe conflitos, não existe realização, não existe desigualdade tão profunda, nada disso. E nem as causas. Vocês todos estão cansados de saber que existe o pobre e o rico. Todos estão cansados de saber. Todo mundo sabe. Mas como é que se explica que existe isso? Por que existe o pobre e o rico? Normalmente, qual é a explicação? É que o pobre e o rico são pobre e rico por natureza das coisas. As coisas naturalmente são assim. Você aceita isso por natural, por algo natural. E não é verdade. Porque as instituições estão todas essas articuladas com as seus conceitos para exatamente impedir que você veja claramente isso. Então, o monopólio das ideias performa um poder, que é o poder ideológico. Por isso que vocês veem aqui uma Globo, não é? Uma Bandeirantes,
As novelinhas todos são monopólios que definem, que inculcam, há uma inculcação na coletividade toda dos valores consignados dessa dimensão que nós vemos de, digamos, pasteurizar aquilo que não é pasteurizável. Mas acontece que a ideologia nem sempre funciona. Nem sempre funciona. Mas quando ele falha, é preciso a possibilidade do exercício de um outro poder. Qual é esse outro poder? O político. É o poder político. O poder político é também um monopólio, claro. Monopólio do quê? Monopólio da força. Certamente. Na falta, portanto, das condições ideológicas suficientes para manter a coesão social, se não existe isso, tem que entrar a força. E a força é o poder político. É, portanto, no caso nosso, atual, é o poder do Estado. Agora vocês ficaram com um problema. Vocês entendem bem que o poder, por exemplo, do Estado, atualmente, é um poder que se compõe de poder legislativo, executivo e judiciário. Não é? Mas eu não vejo o poder judiciário exercer a força. Como é que ele exerce? O poder judiciário exerce por excelência a força. Mas como que ele exerce a força? Eu não vejo isso. Porque vocês estão pensando que força é só o esforço físico. Não é bem isso. Por exemplo, um juiz. Quando ele sentencia, o que ele faz? A sentença do juiz é um conselho? Não. A sentença do juiz é uma determinação. Se você deve e não paga, o juiz manda discutir os seus bens na sua casa. Mesmo que para isso precise da força policial, ele faz. E o legislativo também é poder político? Claro. Mas como é que ele exerce a força? Não, ele coordena a força, ele articula, ele organiza a força. Ou não é isso mesmo? Ele organiza a força. Através das normas que ele cria, das leis que ele produz. Ele organiza a força para que possa ser exercida adequadamente, quer seja pelo Poder Judiciário, pelo Legislativo e pelas pessoas que são autorizadas a fazê-lo. Então, a força é exercida pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, por Executivo nem preciso falar, preciso. Agora, eles são o quê? Monopólio, tem que ser monopolizado. Então, o monopólio é do Estado. O Estado é que concentra o exercício político da força. O que é o Estado? Como ele aparece. O Estado é caracterizado a partir do século XV e na pré-modernidade, antes do século XV. Por exemplo, na Idade Média e na Idade Clássica, não havia Estado? Resposta: não. Havia, sim, cuidado, organização política, mas não sob a forma de Estado. Havia o quê? Os senhores escravos. Quem exercia a força no caso? Os senhores escravos. Eles que exerciam a força. O trabalho obtido por eles, a vantagem do trabalho escravo, era uma vantagem trazida para os senhores escravos. Mas quem exercia a força era o próprio agente econômico, ou seja, o senhor de escravo, que obtinha vantagens econômicas, ele mesmo é que exercia a força. O político aqui está descentralizado na figura de cada senhor de escravo. Porque ele exercia a força para obter o quê? A vantagem econômica, o excedente econômico do escravo. Simples. E acontece isso também na época medieval? Também. Os senhores feudais são os senhores da terra, você sabe muito bem, dos feudos, e os servos da gleba ficavam vinculados à gleba. E o senhor feudal obtinha, não é, as vantagens econômicas, acumulação, portanto, do excedente econômico, porque
o servo da greve entregava ao senhor feudal o excedente. Ai daquele que não entregasse a diferença da produção dele ao senhor feudal. Ai daquele. Seria imediatamente constrangido a fazê-lo. Por quê? Porque o senhor feudal ele tinha tanto poder ideológico, como poder econômico e o poder político. Eu diria a vocês que o senhor feudal, assim como o senhor escravo, fazem uma simbiose, uma relação direta entre economia e política. A política é exercida para ter vantagens econômicas diretamente pelo agente, quer seja pelo senhor escravo, quer seja pelo senhor feudal. Mas, historicamente, o homem não tem uma ciranda, não vale dizer, não é um carrossel. A história é sempre ampliativa, desenvolve-se. O ser humano que se faz a si mesmo, ele produz as coisas, e ao produzir as coisas, e sua cultura, e sua própria realidade, ele se produz a si mesmo. Ele vai se fazendo a si próprio, e vai mudando a sua própria estrutura mental, a sua condição de ver o mundo, e valorar o mundo. E assim aconteceu na Idade Média. No final da Idade Média, os processos econômicos produtivos ficaram mais complexos, porque na própria Idade Média, o que se produzia era muito pouco para cada feudo só. O feudo é autônomo, tinha uma espécie de economia natural. Era o que nós chamamos de artesanato. Quando, no entanto, o desenvolvimento das forças de economia, forças produtivas, que começa a avançar nos homens, a acumulação cada vez maior dos bens de produção, cada vez mais sofisticados. Olha o aparecimento, por exemplo, do moinho de vento, que moía, né, com a força do vento, muito mais do que o pilão. A divisão social do trabalho começa a se ampliar no final da Idade Média, de tal maneira que a produção começa a se ampliar enormemente, que transpassa a necessidade do feudo. Quando a produção é tão grande, é preciso que se extrapole essa produção para além daquele feudo, para os outros feudos. Aparece uma nova classe que vocês conhecem como classe burguesa. A burguesia começa a aparecer, gente. A burguesia, o que ela precisava ter? Ela precisava expandir a produção, vender os seus produtos. Vocês não acham isso? Mas para vender é preciso que eles sejam consumidos. E quem é que vai consumir os produtos? Uma elite, nobreza muito pequena, vai consumir grande quantidade de produtos? Como? De que jeito? Então a burguesia precisava que esses produtos fossem consumidos em grande quantidade. E como consumi-los? Esses produtos têm que ser vendidos no mercado. Tem que haver um mercado. Olha o sistema mercantil quando começa. Tem que haver liquidez no mercado para que com dinheiro, e aparece aí o esquema monetário, século XV, XVI, a liquidez no mercado seria definida de tal maneira, de tal forma, que as pessoas tivessem recursos, liquidez, para poder comprar os produtos que elas mesmas realizavam no processo produtivo. Olha só que interessante esse circuito, né? Aí, é claro que aparece o mercado. E a primeira condição básica, quero que os senhores notem com uma profundidade e significado extraordinário. Aparecem as mercadorias no mercado. Muitas mercadorias para serem vendidas. E uma delas especialmente tem que aparecer no mercado para poder exatamente formar a roda e a circulação do sistema. Que é exatamente a mercadoria força de trabalho. Não é mesmo? A força de trabalho é a mercadoria que tem que ser vendida por aquele que não tem meios de produção, não tem nada, só tem a sua força de trabalho, vendida mediante salário, dinheiro. Com o qual salário, a grande quantidade de pessoas vão ao mercado e consomem aquilo que produzem. Quando acontece isso, então, não é mais possível obter o excedente econômico por força, pela política. É preciso dar o quê? Dinheiro para ele, ora bolas. Recursos líquidos.
Mas como é que eu vou dar o dinheiro para o trabalhador? Não posso exercer a política, a força. O que eu devo pôr no lugar? Contrato. Aparece o contrato, gente. O contrato entre aqueles que possuem os bens de produção e aqueles que não têm, senão a força de trabalho. Então, todos têm direitos e deveres. Olha só o direito, olha. Direitos e deveres, deveres e direitos. Não é assim mesmo? E outra, o contrato pressupõe duas pessoas que contratam, ou não é isso mesmo? Ninguém se contrata a si mesmo. O contrato pressupõe duas pessoas que contratam e duas pessoas independentes. O contrato que envolve, primeiro, dois sujeitos que não podem ser dependentes um do outro. Logo, todos os dois têm que nascer livres. Olha a liberdade, olha a liberdade. Todos os dois têm que nascer livres. Já não é como o escravismo, ou como o senhor feudal, como o servo da gleba. O servo da gleba nascia na gleba. Como o servo, ele era servo até o final da vida. O escravo era normalmente escravo até o final da vida. O sistema agora mercantil, capitalista, ninguém nasce escravo, ninguém nasce servo. Nasce, entre aspas, livre. Para depois, quando adulto, entregar a sua força de trabalho a quem precisa, que seriam os empresários. Então a liberdade passa a ser um caso fundamental para a estrutura do contrato. Não é que a liberdade existia em função da dignidade humana. Vocês acham que é isso? Não! É porque se não fosse a liberdade, não haveria o quê? O funcionamento do sistema burguês. O funcionamento do sistema capitalista. Então ele tinha que ter o contrato, uma pessoa que seria considerada inicialmente livre. Mais do que livre. Tinha que ser uma pessoa igual a ele. Pelo menos formalmente igual. Os dois têm que ser proprietários daquilo que tem para poder trocar. Vocês não acham isso? Como é que vai trocar sem propriedade? Então o que acontece? O burguês vem, eu tenho um salário para dar para você, é minha propriedade, mas eu vou dar para você esse dinheiro. No entanto, você tem que dar o quê para mim? A força de trabalho. Mas a força de trabalho não é minha, é sua. Então veja bem, o trabalhador tem como propriedade a sua força de trabalho. A propriedade de cada um, a propriedade privada. Quer seja dos bens de produção, quer seja do trabalho. Senão não haverá contrato. Havendo um contrato, então haveria igualdade, liberdade, propriedade. Olha só. E mais, cada um tinha que ter o direito de dispor de sua propriedade. Lógico. O trabalhador vai dispor do seu trabalho, sua força de trabalho, porque tem direito a ela. Então ele, como tem direito a ela, ele passa a ser o quê, gente? Um sujeito de direitos, ou não é isso mesmo? Ele passa a ser um sujeito de direitos. Havia sujeito de direito na época romana e na época feudal, sim, mas ele não era, presta atenção à palavra, ele não era universalizado. Eram sujeitos bem definidos em função das pequenas famílias, do paterfamílias, as pessoas poderosas, só isso. Só no século XVI e XVII é que começa a haver, então, o pronunciamento claro da chamada o quê? O reconhecimento do sujeito de direito, desde o nascimento. Desde o nascimento. Porque somente como sujeito de direito que ele podia ser um homem disponível para o trabalho, para poder vender a sua força de trabalho. Se ele não fosse sujeito de direito, ele não podia fazê-lo. Veja, portanto, que a universalização do sujeito de direito no Código Civil é coisa muito recente, relativamente, coisa de 400 anos. Mas para quê? Para quê? Para reconhecer a dignidade humana, a liberdade, o valor humano? Não. É para fazer o sistema funcionar. Senão não funciona. Aí vocês estão vendo que os direitos fundamentais individuais são decursivos dessa realidade socioeconômica que eu estou mostrando a vocês. A liberdade, a igualdade, a propriedade não é questão pura e simplesmente de uma dimensão ideológica puramente abstrata, da expressão de valores humanos. Não. Foi em função da própria exigência e necessidade de uma estrutura burguesa, capitalista, para funcionar o sistema. Senão não funciona. É preciso modificar a ordem regulativa do próprio sistema para ganhar uma expansão territorial ampla, capitalista, a fim de que os sistemas de negócios burgueses funcionem. Por isso o Estado tem que o quê? Centralizar-se politicamente. E quando ele se centraliza politicamente, ele é subtraído do quê? Dos próprios, veja bem, do próprio poder econômico.
O empresário capitalista não pode determinar que a força de trabalho venha para a sua fábrica de forma obrigatória, pela força, por imposição, por coerção. Não pode. Então, quer dizer, o poder político, nesse caso, desapareceu? Não. Ele apenas se centralizou. Para quem, gente? Para garantir as relações privadas individuais dos contratos. Tanto que quando um contrato não é cumprido, o que acontece? Se exerce o poder centralizado do Estado para fazê-lo cumprir. Ele também está dimensionado ideologicamente. Ele precisa ser legitimado, muito legitimado. E para isso ele não pode exercer a todo instante a coerção. Ele pode exercer, sim, uma possibilidade, quando para isso é evocado ou convocado. Mas se não for assim, ele não exerce a força, senão num outro sentido. Quando todo o sistema burguês está em crise, aí ele sai de sua própria toca, põe os tanques na rua e impõe que a relação social capitalista seja mantida. Centralizar o Estado, o direito significa centralizar como se diz o direito. Por isso que as normas jurídicas, as leis, são estabelecidas por um único órgão fundamental da nação, Congresso Nacional. Que centraliza a minha produção jurídica para o concurso e para o interesse de todos da sociedade, inclusive não só das forças dominantes econômicas, como das forças do trabalho. Aí o Estado atua concentrando, organizando e articulando essa sociedade toda. O direito agora no sistema capitalista, porque ele é dinâmico, visto que o sistema capitalista pressupõe a inserção da política, econômica e tecnológica, ele precisa de um direito muito dinâmico, que tem que ser feito dia a dia. Não pode esperar a tradição nos dar a norma. A norma tem que ser construída já, pela vontade de um poder determinado, que é o poder do Poder Legislativo. Pela vontade dos juízes que determinam suas sentenças. Pela vontade dos particulares que determinam seus contratos. Veja que o direito todo ele é cada vez mais voluntarioso. Não é que ele é voluntarioso em si mesmo. Ele não é pura vontade. Ele é importante na sua vontade. A vontade é necessária para o direito, mas ele não se reduz à vontade. Ele está dimensionado em função de todo esse mecanismo que eu acabei de descrever aos senhores. Veja que então o direito passa a ser, portanto, abstrato, não é mais concreto. Não é mais de cada caso, não é mais dos hábitos, dos costumes, é um direito semi-formal, escrito. Só o fato do direito ser escrito, vocês pensaram o que acontece? Com o desenvolvimento de uma revolução industrial do século XIX, um direito escrito, ele começa a se diluir. E como ele não se dilui de repente, é preciso que faça o quê, gente? Que se interprete o direito, não é verdade? Você precisa interpretar a letra escrita para ajustar cada vez mais a relação social, cada vez mais abrangente, maior, mais extensa, que vai forçando o direito a ampliar suas relações formais. Muda tudo. É preciso cada vez mais atender a hermenêutica, não é isso que a hermenêutica faz? A hermenêutica não aparece no final do século XIX? Século XX? Para poder interpretar a lei escrita. Não fazer hermenêutica para os costumes. É sim a lei escrita que está lá. Nossa, está um interpretando de um jeito, interpretando do outro. Cada um de um jeito. Eis aí, gente, no final, a raiz da corrupção.